Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Abençoa, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda aqui estamos para Amém. Rocha eterna, agradece a oportunidade. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Está vendo aí como é que Deus ele é grande? Verdade. João 8:38. Eu falo do que vi de junto do meu Pai. E vós tem feito o que viste do junto do vosso Pai. Então, abra aí pela misericórdia de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, decreto 17, parágrafo 3. Livro de Provérbios, parágrafo 17. Provérbios, parágrafo 17. Espera aí, Samuel. Espera aí que nós vamos abrir para você, Samuel. É por isso que é a importância de nós estar dentro da casa do Senhor. O homem, Deus ele fala bem claro: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro de Orfim. Nós, irmãos, somos uma joia preciosa para Deus, irmãos. Preste bem atenção: o ouro de Orfim é um ouro mais caro que tem na terra. Se nós somos das 7 igrejas da Ásia, Deus nos chamou nós para estar cada dia mais obedecendo Ele. Obedece ao Senhor, ora a Deus pelos irmãos, tira as mágoas do coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. Você pode ver que tem até ensina aí, com a vassourinha eu vou varrer toda a tristeza. Se for de tristeza, varre do teu coração, joga essa imundície fora e deixa o espírito limpo, a mente limpa, para que você é precioso para Deus, irmão. E às vezes a gente não entende isso. A gente pensa que eu indo para a igreja lá, eu estou em desvantagem. Quem está em desvantagem é quem não vem se limpar diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já fala bem claro para nós lá, todo mundo conhece essa palavra, lá no livro de João 15. Vós sois limpos pela palavra que ouviste. Se nós somos limpos pela palavra que nós ouvimos. Se Jesus disse lá que nós somos um particular tesouro para Deus. Lá no livro de Malaquias que nós vamos confirmar. Porque nós falamos agora, nós temos que confirmar, né, irmão? Às vezes nós está aqui, nós falamos uma palavra, nós temos que confirmar aquilo que Deus falou no começo na nossa boca. Mas é bom que nós confirmemos. Se nós não confirmar, nós somos mentirosos, né? Então vamos lá no livro de Provérbios 17, né? Vamos lá confirmar. 3, livro de Provérbios, decreto 17, parágrafo Decreto 17, parágrafo 3. Vamos lá ver o que Deus fará com nós. Diz assim: aí, ó, a palavra já. Vamos no 1, para a gente começar no 1 aqui. Só para a gente ver o que Deus vai começar a falar com nós aqui. Diz aqui, ó. Já fala bem claro com cada um de nós, ó. Diz aqui, ó. Pela misericórdia de Deus. Diz assim: diz assim, ó. Melhor é um bocado seco e com tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Ó, o que Deus já está falando para nós? Não quero contenda. Eu não falei aqui da contenda, que eu falei por lá, eu não quero contenda. Eu fui lá pregar lá no sábado lá, pegando com um pastor, e ele chegou com uma bermudinha lá. Eu já tinha pregado a palavra de Deus de graça que eu aprendi nas 7 igrejas da Ásia. Eu falei para ele: nós não estamos aqui com contenda na tua casa, nós estamos aqui, por isso que é bom, nós aprendemos. Olha, eu vou te dizer a verdade, se Deus que ensina nós, rapaz, nós podemos chegar em qualquer lugar para pregar o evangelho, nós nunca vai ser envergonhados. Por isso que Deus fala: te prepara-te, porque quando você for lá, você não vai ser envergonhado. Eu falei para ele: não, nós não viemos aqui com contente, nós viemos aqui para pregar o evangelho. Mesmo que você é pastor, eu não sabia que você era pastor, eu estou pregando o evangelho de graça.
né? Que eu aprendi de graça, que a palavra de Deus é de graça, sem dinheiro e sem preço. Aí depois que eu tinha pregado tudo que ele veio falar para mim que era pastor, mas aí eu já tinha, né? Deus já tinha me usado, eu já tinha mostrado, aí não tinha como voltar. Aí Deus está falando aqui, ó, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade. Porque Deus vai falar, quando nós chegar nesse lugar, vamos chegar com tranquilidade, com calma, para nós deixar Deus trabalhar a nossa vida, do que a casa cheia de vítimas, com contenda, né? Então, Deus ele não quer ver nós com contenda em lugar nenhum. Deus ele quer paz. Deus falou para nós, vocês vão lá, não arruma contenda, sabe? O mensageiro falou, não arruma contenda. No sábado, não foi? Não arruma contenda, deixa quieto. Aí Deus estava assim, que eu não ficou na batalha, eu falei, eu vou ficar aqui para trás, mas não arrumei contenda, eu fiquei esperando os irmãos, né? Porque tem muitos irmãos que estavam perdidos, coitado, não sabia nem onde que estava. Irmão Armando, os irmãos da Clama, ficou, e depois veio outros irmãos de outros lugares, eu fiquei lá esperando e nós saímos mais atrás pregando também o Evangelho. Mas eu, como assim, cada um tem seu entendimento, eu fui como o meu bom entendedor, eu acho assim que se a gente vai para um lugar, a gente tem que ter calma. Opa, é 9h30, vamos esperar mais uns 5 minutos para a gente sair, todo mundo está faltando pessoas. É como aquela parábola lá das ovelhas, né? Jesus falou bem claro na parábola das ovelhas, né? Ele tinha 99 e uma ficou lá no aprisco, ele foi lá buscar, né? E a buscar ela foi, ele não deixou ela para trás. Eu fiquei lá porque eu sabia que tem muitos irmãos que não sabiam onde nem estava ali na praça, eu peguei e conduzi eles até na igreja de Sales, foi tudo uma benção, graças a Deus, não tem que reclamar de nada, só tem que dar glória a Deus, mas eu fiquei ali esperando os irmãos, né? Que ficou, estava para chegar dentro do trem, chegou um pouquinho mais tarde, uns 5 minutos eles chegaram, nem isso, uns 4 minutos eles chegaram, eu estava lá, aí eu dei uma atenção para eles, para chegar com eles até lá, o porto desejado, que é a igreja de Sales. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, o servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Você pode ver, ó, o servo prudente dominará sobre o filho. A gente que sabe, ó, hoje eu fui lá no Mirajara, uma pessoa daqui hoje, eu vi ele crescer. Ele tem a família dele aqui dentro, né? E eu vi ele como esses mendigos da rua, né? Eu fiquei muito indignado com aquilo. Eu falei, volta para casa, né? Eu fui lá no Birajara levar meu carro lá, que quebrou a lombarina do meu carro. E eu fui lá levar lá para um funileiro, dar um talento ali no meu carro, que quebrou a lombarina do meu carro. Eu fui lá e vi esse jovem, né? Acho que as pessoas nem lembram muito dele. E eu vi ele lá, a sacola no meio da rua, ele cresceu aqui com nós, que ele me viu, falei, ô filho, o que você está fazendo aí? Falei, você está morando na rua, né? Ele falou, não estou não. Eu falei, tá sim, filho, não quero me enganar eu não nasci antes, pelo amor de Deus, volta para casa. Né? Você tem família lá, tem um monte de família lá, volta para casa. Eu fiquei muito chateado com aquilo, sabe? Eu conversei com ele de Deus, eu falei, vai lá para a igreja, se você precisar de um apoio, eu tenho certeza que nós lá da igreja, nós vamos dar um apoio para você. Mas você está entrando ali, ó, num caminho triste, sabe? Um caminho de sofrimento, quando a gente vê essas pessoas no meio da rua jogadas, você vê um moleque crescer aqui na comunidade, depois você vê ele lá, aquilo doeu no coração. É por isso que eu falo, a gente tem que ensinar os caminhos bons para o filho da gente. A palavra de Deus diz, o servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente. Está procedendo indignamente? Ô filho, não faça isso não, filho. Amanhã mais tarde você vai sofrer, né? Entre os irmãos e repartirá a herança, né? Tem muitos irmãos que por causa de herança está matando o outro, matando família, matando todo mundo, né? Por causa de herança, por causa de muita coisa. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a ser melhor, sabe? A cada dia, né? Porque é duro demais, né? É muito demais. Diz assim, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações, né? Deus, ele prova cada um de nós, irmão. Ele prova os nossos corações, porque Deus, ele conhece o coração de vocês. Eu não conheço o coração de ninguém, mas Deus, ele conhece o meu coração, conhece o coração de cada um de nós, né? O malfazejo atenta para os lábios iníquos, né? E mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Tá vendo? A mentira,
A mentira é a alma do covarde. A pessoa que é mentirosa, ele quer sempre disfarçar para mentira. Mas só que é com maligno isso aqui, isso é coisa maligna. É melhor que nem que você apanha, mas fala a verdade. Nem que você sofre, mas fala a verdade. Nem que for para você sofrer, mas fala a verdade. Porque a mentira é a alma do covarde, né? Que é o Satanás, né? Ele é mentiroso, ele gosta, ele não assume o papel, mas ele quer jogar a culpa em alguém. Nunca a gente joga a culpa de ninguém, mas fala a verdade. Se for para me apanhar, se for para me morrer, mas falando a verdade que escrito está dentro da Bíblia. Não, é isso mesmo, eu sou isso mesmo. Ah, você falou, é isso que eu falei mesmo. Pronto, pode me bater, pode me fazer o que quiser, mas eu vou apanhar gostoso, porque eu errei e não estou jogando culpa em ninguém. E nem estou deixando o maligno tomar conta da minha vida. Agora vamos lá no livro de Isaías, só para a gente ver como é que é a riqueza do povo de Deus, né? Livro de Isaías 13, olha aí, que vamos ver o que Deus vai falar. João 8:38, que nós somos, né? Nós somos um povo, irmão, mais precioso do que nós pensamos, né? Nós somos preciosos para Deus demais. E Deus, nós não somos nem dignos de estar na presença de Deus. Mas Deus chamou nós lá das trevas, foi para a luz. E Deus, ele é tão magnífico, tão maravilhoso, que ele teve misericórdia de nós. E nós somos tão preciosos e nós não percebemos isso ainda. A preciosidade que nós estamos dentro desse evangelho das 7 igrejas. Por isso que as 7 igrejas é uma luta, é um abrigo maligno querendo derrubar, querendo destruir. Não, irmão, mas o negócio nosso não é destruição. Deus falou, eu vou enviar meu filho lá para a terra para salvar o mundo, não é para destruir, não. É para nós, irmãos. Nós somos preciosos demais para Deus. Uma alma tem muito valor para Deus, irmão. Nós temos que saber isso. E quando nós vemos aqui para a casa de Deus, nós vamos fazer o que aqui? Eu vim aqui para ouvir a voz do irmão Paulo? Não. Eu vim aqui para fazer o quê? Eu vim aqui para me enriquecer, ficar rico das palavras que Deus colocar na boca da irmã Rita, na boca do irmão Lucas, na boca de qual irmão que estiver pregando, irmão. Nós vimos ficar rico, nós vimos ficar uma pessoa mais nobre, mais cheia de poder, cheia de glória, cheia de verdade de Deus. Nós somos mais preciosos do que o ouro de Orfim, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. João 8:38, eu falo do que vi junto do meu Pai. E vós, tem lido a palavra? Tem meditado nos estatutos de Deus, mesmo nas suas fragilidades, mesmo nos seus momentos mais difíceis? Tem que ter. Eu posso assistir uma televisãozinha ali, assisto, que eu não sou nenhum cego. Se eu falar isso, eu sou mentiroso. Eu assisto. Mas o que Deus falou aí, cuidado com o homem do buraco. O homem do buraco está levando muita gente para o buraco no dia do domingo. Às vezes nós temos que marcar uma oração para tarde, nós não marcamos. Numa casa, nós está lá no homem do buraco. Todo mundo ligado, ele vai para o buraco. Quem errou? Você imagina só para você ver como é que vai ser duro se nós não vigiar. Nós temos que arrumar um jeito de sair dele. Nós temos que procurar eu também. Eu já falo por mim também. Não estou falando pela igreja, não, estou falando por mim também. Nós temos que sair da mão daquele homem. Porque aquele homem ali, ele é um fascista. Ele é um homem que está cheio de espírito maligno ali, tirando a atenção dos cristãos no dia de domingo. E muitos estão ligados nele. Não é só ele não, tem vários programas. Tem uns que estão na novela, tem uns que já estão no Corinthians, tem uns que já estão no Palmeiras, é muita coisa. E nós temos que sair fora desses caras todinhos. Nós temos que procurar sair fora. Não adianta, porque o cristão, a Bíblia fala lá no livro de Romanos 6, de uma vez eu tenho morrido, eu morri para o mundo e vivi para Cristo, quero andar em novidade de vida. Nós temos que andar em novidade, irmão, de vida. Quando as pessoas olharem em nós, aqueles cristãos estão lá na casa orando, aquele cristão está lá fazendo a obra de Deus em tal lugar. Nós temos que sair do anonimato, sabe? Se encostar na parede e falar assim, não quero ficar aqui não, sai fora, eu não quero ficar grudado aqui não, eu quero sair, eu quero levar a palavra, eu quero fazer uma oração para alguém, para um enfermo, para um doente, para um irmão que está fraco na fé. Nós temos que sair, irmão. Se nós não sair, eu vou te dizer, e Deus enriqueceu nós vai perdendo a nossa riqueza. Diz a palavra de Deus aqui no livro de Isaías 13, parágrafo
10, vamos no 10. Não, vamos no 9, só para a gente ver como é que está vendo o dia do Senhor aí. Diz aí, 13 e 9. Diz aí, Isaías 13 e 9. Preste bem atenção para você ver como é que Deus é bom, hein? Você é precioso para Deus e não percebeu ainda. Mas pode ter certeza, ainda que as palavras sejam duras, ainda que venha palavra dura para você, você queira ser precioso na mão de Deus. Porque lá no mundo lá, irmão, ninguém não tem preciosidade nenhuma, não. Diz assim, o 9. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor, a ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores. Você não está vendo a destruição? Pai contra filho, filho contra pai, um mata o outro por causa de herança, outro mata o outro por causa de ganância. Verdade. Você não está vendo aí? É contra quem? Os pecadores. Nós somos pecadores, mas nós somos pecador remido. Nós somos pecador também, nós peca também, mas nós somos pecador remido. Eu era um pecador, mas hoje eu sou pecador remido. Nós somos diferentes. O povo de Deus é um povo diferente. Nós pecamos, mas nós temos. Cada dia que eu venho na igreja, eu venho remindo os meus pecados. Eu venho me limpar através da palavra de Deus. Deus vem me purificar, Deus vem me limpar. Eu posso ter errado agora, mas eu vim para a igreja, oh Deus, me perdoando dos meus pecados. O que é isso? Foi remido os meus pecados. Quando eu chego lá no fim do ano, né, Rita? Nós vamos tomar do sangue e comer do corpo de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Todo ano nossos pecados são remidos também. Então nós somos um povo diferente. Não adianta, às vezes a pessoa quer ser igual ao mundo. Nós não somos um povo do mundo. De jeito nenhum, não queira ser. Diz a palavra de Isaías. Diz aí no 10. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Você pode ver como é que a palavra de Deus vem falando para nós. No dia do Senhor vai acontecer tudo isso. Tudo isso vai acontecer que está escrito aí. Ó. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar a sua luz. O sol se escurecerá, e ao nascer a lua não fará resplandecer a sua luz. No dia da vida do Senhor, a palavra está dizendo lá no 9, que o Senhor vem, com furor, a ira do Senhor vem para pôr a terra em assolação, né? E destruir os pecadores dela. Vai ser naquele dia, no dia da vida do Senhor. Diz assim, o 11, e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos, né? Mas, foi uma irmã que já entrou aqui falando sobre soberba aqui hoje, ela contou um hino aqui sobre soberba, eu não sei quem foi, mas ela falou, tira toda a minha soberba, sei que viu um hino aqui falando disso, não foi? Então, a gente não tem que deixar a soberba do lado. Né? O que Deus está? Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Você pode ver que o mundo já chegou, mas estava uma briga. Ontem estava briga, hoje está briga. Amanhã vai estar mais briga. Não entre em questão dos outros. Ah, meu tio, a minha irmã, orava. Se for irmão da igreja arrumar contenda, pode contar comigo, que eu vou estar lá. Mas se for o povo que está aí, o sobrinho que está mexendo com droga, qualquer outra coisa, eu não orar. Ah, mas o Paulinho é ignorante. Não, Deus disse que é para nós não entrar em contenda, em confusão alheia, em contenda dos outros. Ah, é um filho meu que está lá no meio da confusão. Vou procurar pegar e tirar de lá, mas eu não vou lá brigar, não. Não entra, não. E a gente não tem que orar por este povo, porque Deus disse que não vai ouvir a oração nossa. Porque a palavra de Deus diz bem claro para nós, que Deus ele nos limpou, foi para a limpeza, não foi para a soberba que está brigando, está com contenda com os tiranos lá fora, arrumando confusão. Diz o 12.
farei que um homem seja mais precioso que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Você já imaginou o que você está acontecendo, o que acontece que a pessoa que obedece a Deus, né, Rita? Você já pensou? Você ser raro da terra, você é ouro para Deus, irmão. Como está escrito lá, que eu falei com o irmão lá, no pastor lá no livro, na evangelização. Livro de Malaquias 3:10. E para mim você será um particular tesouro, pouparei o homem como poupa o seu filho que o serve. Né? Deus fala lá, bem claro lá no livro de Malaquias 3:10 no final. Né? Então, nós, irmão, eu estou buscando a Deus. Você está entendendo? Você está sabendo como é que está funcionando a sua vida depois que você começou com a igreja? Você está começando a ser meio importante. Você não está sentindo mais bem, não está não? Em tudo não está? Porque o trabalhar é de Deus, sim. É Deus trabalhando na nossa vida através da palavra de Deus. Deus está fazendo você uma pessoa que lá na frente você vai falar assim, meu Deus, que maravilha que Deus transformou a minha vida. Eu sou uma pessoa rara. Olha Deus dizendo aqui, ó. Farei que um homem seja mais precioso. Está muito precioso para Deus. Todos nós aqui tem grande valor para Deus. É que as pessoas não lêem a Bíblia, não meditam nessas coisas. Mas nós somos muito preciosos para Deus. Ainda que venha a palavra de Deus da correção, porque às vezes Deus tem que corrigir seu filho que ama. Se você não corrigir seu filho que você ama, seu filho vai sair fazendo uma coisa arrogante, aí amanhã ele vai te envergonhar. Você tem que corrigir, é seu filho, quando está pequeno, depois que estiver grande, não precisa corrigir mais não. Quando está pequeno, vem cá. Opa, as coisas não é assim não, rapaz. Toma teu prumo, toma teu jeito. Senão tu vai tomar umas varadas. Umas varadinhas, nada mal para se consertar o seu jeito, diz a Bíblia. Né? Você não está sendo ruim. É melhor você corrigir seu filho hoje, de que amanhã você ver ele corrigido pelo navalha. Pá! De um oitão na cara. Ou corrigido pelos homens aí fora de uma cadeia. Ou vendo ele sendo espancado pelos homens aí não poder fazer nada na rua. É verdade. Corrija teu filho que você ama, você tem que corrigir ele. Se você ama teu filho, você tem que corrigir ele. Opa, vem cá, você está errado, não faça isso. Respeita os mais velhos, é assim a vida não é do jeito que você pensa não, moleque. O moleque, ele vai crescer, como ele vai crescer uma menina? Ele vai crescer com outra ideia diferente, porque você corrigiu o seu filho. Por que Deus corrige nós na palavra às vezes? Por que Deus vem chamar nós a atenção na palavra dele? Por quê? Fala por quê? Porque Ele nos ama muito. Ele não quer ver nós lá se lambuzando de imundícia do mundo. Porque Ele nos lavou, nos remiu, nos limpou e continua nos limpando através da sua palavra, Ele continua nos amando e nós, com a nossa arrogância, com a nossa ignorância, com a nossa falta de prudência, com a nossa falta de entendimento, com a nossa falta de conhecimento de Deus, que Deus é um ser muito maravilhoso, muito precioso, Ele faz os seus filhos preciosos também. E os filhos não entendem o que é preciosidade. Aí o que acontece? Como a gente ama o nosso filho carnalmente, nós temos que saber que Deus também ele nos ama demais, irmão. Mas eu tenho que amar mais a Deus do que meu filho. Primeiramente está Deus, acima de tudo está Deus na minha vida. Acima da minha mulher, acima do meu filho, acima dos meus netos, acima da minha família. Deus ele tem que estar acima da minha vida por tudo. Ele tem que ser tudo na minha vida. Se ele não for tudo, eu colocar primeiro eu amo meu filho, para depois Deus. Primeiro a gente tem que amar primeiramente a Deus. Porque olha essa palavra que vai dizer para você, que está dizendo para você, ó. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofir. Diz que esse Ofir aí é um ouro muito raro, uma coisa muito rica. Porque o dia que você tiver, se você tiver uma aliancinha de ouro lá, o dia que você tiver um pedacinho de ouro desse tamanhozinho, ó, vou dar uma ideia aqui para você, por isso que os outros andam roubando aliança dos outros na rua. 100 gramas de um pedacinho de ouro aqui, sabe quanto que ele custa? Você sabe quanto custa um pedacinho de ouro bem pequenininho assim? É R$600 a grama. Você pode perder o ouro para cá, estou dizendo aqui, viu? O dia que você tiver duro, eu tenho um pedacinho de ouro aqui, eu vou ali, vai lá vender para você ver como é que você vê com ó, já não fica duro.
É por isso que o povo está pegando a aliança das mulheres, porque é um negócio que vale muito dinheiro, irmão. O ouro carnal. Você imaginou nós sendo ouro espiritual na mão de Deus? O que você vale para Deus? Quanto o inimigo não queria que você... Quanto você era... O que você era lá na mão do inimigo? Um ferro velho. Ferro velho vale o quê? Nada. 50 centavos por quilo. Ferro velho era... Uns era metal, outros era alumínio baratinho. Mas quando nós vem para Deus, nós somos como ouro de orfim. Nós valemos muito para Deus, irmão. Verdade. Uma hora para Deus que tem muito valor, porque Deus fala, vai, leva o evangelho, nós temos que ir com amor, com carinho, com vontade, com luta, mas nós temos que ir por causa dessa palavra. E diz aqui, ó, pelo que farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira, o dia da vinda do Senhor. Você imagina como é que vai ser? No dia que o Senhor Deus da glória vier buscar o teu povo. Diz o 14, e cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. Ó, as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Olha o que a gente vê aí. Vem o que está acontecendo aí, os pessoal despedaçando as crianças, destruindo as crianças, as mulheres sendo violentadas, na pancada, no tiro, na faca. Pode ver se não está acontecendo isso aí, irmão. É verdade. Hoje em dia, para matar, não, os caras estão matando mulher igual mata frango, mata qualquer outra coisa. A violência que está no mundo aí de fora aí. Entendeu? Então nós, como servos de Deus, vendo as mulheres sendo violentadas, sendo estrupadas, fazendo todo tipo de maldade. Eis que eu despedaçarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Ó, não quer desejar o ouro, não quer se enriquecer dentro das casas de Deus com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ouro puro, irmão. A palavra de Deus é poder, Deus é poderoso. Você imagina que tem gente que está desprezando o ouro e a prata, que é a palavra de Deus, é rica, a palavra de Deus é poderosa demais na nossa vida. Quando nós viemos aqui, nós viemos para se enriquecer dentro da casa de Deus. Diz aqui, ó, e os seus arcos despedaçarão, e os mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não poupará os filhos da Babilônia, e a Babilônia e o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus será como Sadoma e como Gomorra, quando Deus os transtornou. Você não está vendo lá? Por isso que eu falei o povo de Israel, logo eu estava falando, o povo de Israel é diferente. Não saia de querer ser o povo de Israel com as suas obediências, querer ser o povo de Hamas. Você está vendo uma criança despedaçada, todo mundo despedaçado lá. Aquele povo lá são os filisteus. Aí o povo está vendo e está se cumprindo a Bíblia. O povo, não está o que? Você não está vendo ser despedaçada, criança, todo mundo lá? Não estava pregando isso aqui? Aí, pode ver, o povo de Israel é ruim. Não é, irmão. Não é isso. Não é que o povo de Israel é ruim. É que o povo fica incitando, fazendo maldade, querendo destruir o povo de Deus, a cidade onde Jesus nasceu. E não pode mexer com o povo de Israel, não pode mexer com o povo de Deus. O povo de Deus é uma coisa muito preciosa, está escrito aí, ó. Então nós temos que vigiar, né, para nós não entrar em contenda com ninguém, mas fique em paz. Ao você morar, fica tranquilo, o teu Deus, o teu tudo. Eu não tenho que ter medo de ninguém, não. Diz aqui, ó, para nós mudar aqui, ó. E achar o 21. O 21 é porque não estava aí. 14 o 13. Vai ler o 20 agora. O 20. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe
armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Está vendo? É o que está acontecendo lá. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão avestruz e os sátiros e pularão ali, né? Pela misericórdia de Deus. E as feras que uivaram gritarão umas às outras nos seus palácios. Aí, vozes, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegado o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Se nós, aqui, nós somos do povo de Israel, eu estou hoje dentro da casa de Deus, por qualquer coisinha, qualquer palavrinha que me falou, me machucou, eu não vou mais na igreja não, o irmão me maltratou, e não sei o que. Não, irmão, tenha calma em nome de Jesus. Eu não vou sair da casa de Deus por causa de qualquer coisa não, a gente não pode sair não. Já pensou se Jesus, na primeira chicotada, ele fugisse da sua vida, como é que ia ser a sua vida? Jesus, ele foi esmagado, pisado, massacrado, mas ele não. Ele foi até o fim. Nós também temos que ir até o fim. Nós temos que aprender que Jesus nos chamou nós para sermos valentes. Ou passando por luta, ou passando por problema, eu tenho que continuar, porque lá atrás no meu santo batismo, eu que fui lá. Deus não obrigou eu me batizar. Eu fui lá, batizei pela minha vontade. Eu falei, não, eu quero ser um cristão. Foi eu que falei. E quando eu falei aquela palavra, eu fiz o que com Deus? Eu fiz um pacto com Deus. E ninguém pode quebrar esse pacto, seja as lutas, os problemas, as dificuldades, as doenças, as enfermidades. Ninguém pode quebrar esse pacto da minha vida. Nós temos que ter essa mente de Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele não quebrou o pacto quando Ele falou assim, Deus falou, eu vou enviar meu filho lá para a terra para salvar a humanidade. Ele entregou, ele foi espedaçado, massacrado, xingado, pisado. Isso nós temos que ter exemplo de Cristo. Ou Jesus Cristo foi chamado de malfeitor, ele foi xingado, mas eu fui xingado, eu não vou mais lá não. Aí que eu vou mesmo. Me xingaram, aí que eu tenho que estar lá dentro da casa de Deus, aí que eu estou passando por tudo, aí que eu tenho que estar, não fugir, não correr. Né? Jesus Cristo, ele não fugiu. Né? E até hoje, Jesus Cristo é massacrado, é sofrido por causa dos nossos pecados. Quando eu peco, quando eu faço alguma coisa contra Deus, eu estou crucificando a Deus, eu sou um martelo, eu sou o prego que estou batendo na mão de Jesus. Porque Jesus não quer ver nós errantes, Deus quer ver nós se aperfeiçoando cada dia mais na tua presença. Quer dizer, ninguém é perfeito, mas nós pecamos, mas temos que chegar aqui, Deus, eu vou buscar Deus para Deus me perdoar, e eu não vou fazer mais isso. Se eu fiz uma coisa que não é do agrado de Deus, eu não vou fazer mais, não quero fazer mais isso, porque isso não está sendo bom para a minha vida, tá? Então, Deus, os irmãos entenderam a palavra de Deus? Amém. Vamos lá só no livro de Malaquias para nós encerrar, pela misericórdia de Deus. Fala, Samuel. Pode falar, Samuel. A gente vê aqui a palavra para nós confirmar, que nós já tínhamos pegado aqui. Pode falar, Samuel. Fica à vontade, filho, pode falar. Você levantou a mão? O que foi? Pode falar, não tem problema não. Aqui, fica à vontade, Samuel. O que você queria falar? Livro de Malaquias, depois de Mateus, aqui, só para a gente ver aqui, para a gente confirmar a última palavra para nós. Que hora que é, mais clarinho? 5 para as 9. 5 para as 9, estamos dentro do horário. Só para nós confirmar aqui, comparar uma palavra com a outra aqui, para nós encerrar aqui pela misericórdia de Deus, né? Sobre o memorial. O memorial de Deus, né? Que eu falei para você. Você sabe o que é um memorial de Deus? Antes da palavra, a gente tem que saber que isso aqui é uma memória. É uma memória que se fala de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. A Bíblia é uma memória, é um memorial. É um livro escrito diante de você. Esse aqui é um memorial de Deus, que a gente vai falar com cada um com o seu companheiro. Nós estamos aqui falando cada um com os nossos companheiros. Então isso é um memorial e para nós
nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, que nós somos um particular tesouro para Deus. E Deus, Ele nos poupa, irmão. De tudo quanto for mal, Deus te poupa. Okay. Diz aqui, ó, 16. E então então aqueles que temem ao Senhor lançam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se lembram do seu nome. Qual que é o memorial? Memorial é isso daqui, ó. Se fala de Deus, se fala de Jesus. Isso aqui é um memorial escrito diante de nós. Para nós sempre estar lendo, tem oração, tem palavra maravilhosa, tem tudo aqui que às vezes você tem que pegar o seu memorial lá na tua casa e falar assim, eu vou ler um pouquinho quando eu estiver angustiado. Oh, Deus, fala comigo. Deus, Ele vai falar com você que aqui é a memória de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. É essa a Bíblia, é um memorial para nós. Foi que eu estava pregando lá para o pastor no domingo que nós fomos na evangelização. E aí o 17, eu falei para ele, vai lá no 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias que farei serão para mim particular tesouro. Olha só para você ver lá no livro de Isaías 13, se não está confirmando com a palavra daqui de Malaquias. Nós somos um tesouro particular para quem? Para Deus, irmão. Você tem que falar, eu sou um tesouro. A pessoa, você não é, mas você fala, eu sou um tesouro para Deus. Aqui a Bíblia está falando, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando? É Deus. Naqueles dias que farei serão para mim particular tesouro. Pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Né? Então, Deus tem te poupado do vício da cachaça, da droga, tem te poupado da sua vida, da cova. Deus tem te poupado das confusões glutonárias. Deus tem te poupado das contendas, das confusões. Deus tem te poupado da miséria, do sofrimento, da tristeza, da angústia. Deus, Ele tem te poupado de muita coisa ainda que eu não sei nem falar. Você imagina o que Deus tem te poupado até aqui, irmão? Você imagina como é que você é um particular tesouro para Deus? Aí Deus está dizendo, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. João 8,38 eu falo do que vi, né? Pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aí está a diferença que eu estava falando. A diferença que nós temos do povo lá fora. Por isso que eu falei, eu não vou orar com esse povo não. Está mó contenda aí, mó briga. Estava aí o Moreninho aí, depois chegou, né? Eu falei, aí ele falou, ontem também teve uma briga. Não entre nesse negócio. Ah, não, vou orar para ele, para acessar aquela contenda ali fora, vou orar para ele. Não, rapaz, Deus é que eu vou oração desse. Não para nós orar para esse povo, nós temos que orar pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Eu tenho que orar pela irmã Rita, pela filha da irmã Rita, pela serva de Deus, pelo irmão Rodrigo, pela irmã Ângela, pelos irmãos que servem a Deus, pelo irmão Luca, pela família dele. Tem que orar por esse povo que serve a Deus. Eu não posso ficar orando para o povo que está em meio de contenda, confusão, não. Está escrito lá no livro de Jeremias, que é 8, eu não sei, mas está escrito lá, não orei por este povo, que eu não ouvirei, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Então, Deus, Ele sabe, nós sabemos também a diferença de quem serve a Deus, de quem não serve a Deus, né? De um evangelho puro, imaculado, que tem nos ensinado a pregar de graça, e de quem está pregando aí a troco de mentira, a troco de dinheiro, a troco de riqueza, tirando o dinheiro do povo. Nós sabemos a diferença. Nós sabemos, só não vê a diferença quem não quer. Ou se finge de cego, né? Ah, a 7 igrejas da Asa é diferente. Mas acho que é diferente, irmão. Tem muita diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Quem está servindo por dinheiro, quem está servindo por própria ganância, é totalmente diferente a vida também. Então, outra vez, há diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, nós somos um povo diferente, irmão. Nós temos que se colocar na nossa posição como diferente. Nós somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus.
que o povo de Deus, ele obedece a quem? É o pastor, é o presbítero, é o diácono? Não. Ele obedece a Deus e a palavra. Como ele disse, é Deus e essa palavra que me faz eu ser mais raro do que o ouro de Orfim. Eu sou uma pessoa rara, mas eu não vejo isso em você, mas não precisa ninguém ver. É só você sentir, você saber que você é diferente. Ah, o povo lá do mundo está bebendo uma cachaçinha, está fumando um negocinho, está zoando por lá. O bem é dele, eu não quero nem saber da vida dele, eu quero saber do meu Deus e já é. Eu quero saber que o meu Deus ele é maravilhoso, ele está me enriquecendo com as suas palavras. Amém? Os irmãos entenderam a palavra de Deus? Amém. E as palavras ao Senhor. Vamos fazer oração aqui, irmão Rodrigo. Pela misericórdia de Deus, sinal. Eu não dei a oportunidade para você, que eu já tinha falado aqui as palavras, eu tinha que mostrar, tá? Mas outro dia vem cedo, que você vai pregar aqui no meu lugar. Tá bom? Tá bom? Não é. Eu gosto que você prega também, galegão. Vem cá, chega aí. Você vai fazer a oração no final aí. Então, é porque, sabe por que a gente tem que dar valor ao povo de Deus? A gente tem que aprender a dar valor ao povo de Deus. Porque está aqui, ó. Ele está aqui, ele é meu filho branco, ele aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está vindo conosco aí, graças a Deus, né, irmão? A gente está aí numa batalha para nós ser vencedor. Nós temos que dar valor a cada um, que ninguém é melhor do que ninguém é mais sabido do que ninguém, sabe que é só Deus. Né? Mas nós temos que dar valor. Aí, está o Aldinei aí, está o Saca aí, ó. Hoje eu chamei ele para fazer oração. Você gostou, Saca? Você gostou de fazer oração aqui com os irmãos? Então, tem que ser assim, chamar o povo para a responsabilidade. Sabe? Todo mundo quer fazer a obra do Senhor. Daqui um dia o Aldinei, eu tenho certeza que o Aldinei vai estar pregando aqui conosco. Amém. Né? Ajudando nós na obra de Deus. Foi para a evangelização domingo, ó que maravilha, hein? Liguei para ele cedo. Ô Aldinei, como é que tá? Comunicação, comunicar com o irmão. Ô irmão, preciso de um apoio, preciso de uma ajuda. É assim que os irmãos têm que ser um com o outro. Verdade. Não é só olhar para dentro de si não e já era, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal não. Que sozinho eu não vou para a glória. Eu tenho que ir com um bocado de irmão e eu tenho que entender que esses irmãos que vai me justificar no dia do Senhor. Nós vamos subir para a glória todo mundo junto. Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém é melhor do que eu, e o melhor que está no meio de nós é Deus, Jesus e o Espírito Santo, para auxiliar a todos nós. Amém? Fica à vontade aí, irmão Rodrigo, pela misericórdia de Deus, fazer a oração final aqui, para nós estar indo embora. Amém? Pai do Senhor com a igreja, irmãos. Amém. Em Cristo Jesus. Só para que os irmãos guardem no coração. Amém. Não é uma confirmação, mas só para que os irmãos guardem no coração. Amém. Sobre tudo que foi dito. E acho que comunicação, tudo que foi falado pelos servos de Deus, ou cada louvor aqui, nada disso vai à frente sem ninguém orar. Um pelos outros ou por si mesmo. E a oração ela acaba sendo a chave de tudo. Cada um sabe a luta que está passando, física ou emocional. Cada um sabe a luta que está carregando e a cruz, o quanto que a sua própria cruz está pesando. De todos os tipos. Por saudade de entes queridos que se foram, ou pedindo misericórdia pelos que ainda estão aqui, mas estão no mundo, que é quase a mesma coisa que se tivesse partido. Então, irmãos, no livro, os irmãos podem meditar em casa, não vai precisar abrir, caso sua casa os irmãos queiram. Quando Daniel interpretou o sonho do rei, no livro de Daniel, decreto 2, ele falou 3 parágrafos no decreto 2, que eu guardo muito no meu coração, e esta semana, ontem, estava aqui com a minha Bíblia aberta, estou afastado do trabalho, então estou com um pouco mais de tempo livre, estou tentando usar esse tempo livre para meditar na palavra, entende? E ele disse 3 parágrafos, profeta, na hora que Deus mostrou para ele o que era para ser revelado para o rei, porque Deus te mostra que você precisa para você poder viver melhor. Ele vai te mostrar, ele vai te interpretar. Isso daqui está te doendo, servo? Então faz isso e isso diferente, que isso não te dói mais. Isso daqui está sendo o seu problema, servo? Faz isso e isso, que aí esse aqui não vai ser mais o seu problema. Ele te interpreta. Deus interpreta para você o que você está passando. Então, no livro de Daniel 2, falou assim no parágrafo 20, só para que os irmãos vejam antes da nossa oração.
ele falou a Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele muda o tempo e as horas. Aí o que isso pode ser na minha vida? Hoje é o tempo que eu estou triste, a hora que eu recebi uma notícia ruim. Depois de orar, depois de meditar, que você se alivia, depois de uma oração. Qual é o cristão que nunca se sentiu aliviado depois de levantar, que ficou de joelhos orando? Qual é o cristão que nunca ficou aliviado? Ou que não sentiu um alívio imediato? É porque ele muda o tempo e a hora. O tempo que você estava triste acabou. Agora levanta que eu quero você feliz. Ah, mas eu ainda estou passando pela dificuldade. Mas ele está mudando o teu tempo. Está mudando as suas horas. Ele muda o tempo e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ou seja, nada, nem o mais poderoso privilégio fica perante Deus. Pois a gente sabe que até o diabo se ajoelha perante Deus. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele vai dar a sabedoria a quem vier aqui para louvar ou pregar. E o entendimento para você, que é a ciência. A ciência é o entendimento da palavra. A ciência vai pertencer a você e a sabedoria a quem estiver aqui à frente. E para terminar no 22, irmãos, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas, porque com ele mora a luz. Amém. Ó, só um minuto só para você ver como é que essa palavra ela tem um sentido enorme que ele trouxe aí. Você vê, a gente falou lá no domingo, lá, né, de domingo, lá no Cai no Buraco, né? Você pode ver que às vezes tá um bocado de gente ligada nessas coisas de domingo de tarde. E Deus, ele revelou aqui na nossa boca. Foi no profundo. Que aquele homem está levando muitos para o buraco. Está muito ligado lá no homem, lá no... Não sei como é que é o nome dele lá, que ele falou, vai pro buraco, e todo mundo está lá. A tarde inteira, não. Nossa, é um cara que Deus, como é que é poderoso, tá vendo? Tá vendo como é que a palavra de Deus, ele revela no oculto, né? E no escondido. Talvez a gente pode esconder do homem, mas Deus não esconde, né? Deus não esconde, nós não esconde nada de Deus. Porque Deus, ele revela para nós, ou querendo ou não. Deus, ele revela. Obrigado, Rodrigo, por essa palavra maravilhosa aí. Amém, meus irmãos? Então, guardando a certeza de que com Deus mora a luz, vamos entregar a nossa oração a Deus agora. Amém. Embora pela misericórdia de Deus, que pega no grande. Vem cá, vem cá. Esses senhores aqui, aqui na hora de Deus, aqui, ó. Nosso poderoso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus Salvador, Tu nos mostra cada dia, Senhor, que o caminho para chegar até a Sua presença é fácil. Senhor Jesus, Tu nos mostra cada palavra, cada culto, a cada oração, que o caminho para voltar a Ti, para chegar perto de Ti, é fácil, Senhor. É um caminho fácil. A dificuldade de chegar até Ti, Senhor, muitas vezes somos nós mesmos que colocamos. Senhor Jesus, começando essa oração pedindo, melhora, Senhor, o nosso entendimento do que é o nosso tempo. Melhora, Senhor, o entendimento do que é o nosso tempo. Senhor Jesus, se podemos perder 2 horas, Senhor, para fazer coisas da carne, como TV, como passeio, que não podemos perder, mas sim ganhar, porque Cristo é ganhar, não é perder. Porque não podemos ganhar 15 minutos de leitura da Bíblia por dia, 5 a 10 minutos por dia da leitura da Bíblia,
O Senhor fará por nós o que o parágrafo 21 de Daniel 2 diz. O Senhor muda tempos e horas, restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e aos entendidos. Senhor Jesus, 30 segundos da sua palavra já diz para nós que o Senhor que dá sabedoria de sábios e o entendimento aos entendidos. Senhor Jesus, entender a sua palavra não é um fardo difícil sempre, mas transformar a sua palavra em verdade, em passos para nós seguir na nossa vida, que é um desafio. Não estamos mais tendo tempo para Deus, Senhor. O tempo para Deus está se acabando neste mundo de hoje, Senhor. Aonde jovens, aonde mancebos, aonde crianças, aonde velhos preferem perder 3 a 4 horas do tempo das suas vidas, dos seus dias, em televisão, em passeios. Senhor Jesus, nos faça ganhar de volta essas 2, 3, 30 minutos, 4 horas, 6 horas, 24 horas. Nos faça ganhar de volta para a leitura da Bíblia, Senhor. A leitura do livro, Senhor. A leitura do seu decreto. A leitura do seu manifesto, Senhor Jesus. É fácil de entender se nós dedicarmos de novo o nosso tempo a Deus. Senhor Jesus, no seu servo Daniel, o Senhor revelaste a ele, no parágrafo 22 do decreto 2, dizendo que o Senhor revela o que está no profundo escondido. Senhor Jesus, revelando o que está escondido no coração de cada um, que resta apenas que cada um saiba. Cada um sabe, Senhor, o que está escondido no seu coração que possa envergonhar. Senhor, eu ainda faço isso, eu sei que o Senhor não gosta. Mas, no mesmo parágrafo, o Senhor diz que não conhece as trevas, porque contigo, Senhor, mora a luz. Então, no mesmo parágrafo, o Senhor ainda dá a chance de arrependimento. Senhor, eu sei que eu ainda faço isso. Eu sei que isso não te agrada. Mas o Senhor me diz que com o Senhor mora a luz, então, aonde mora a luz, mora o perdão. Então, Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, por não ter lido a Bíblia por 5 minutos durante o meu dia. Por não ter feito melhor do meu dia. Senhor Jesus, em 24 horas do nosso dia, nós temos sim tempo para Deus. Nos ajuda, Senhor, a parar de lembrar de Ti, Senhor. A parar de lembrar que o Senhor só existe na hora da dor. Na hora que a dor do nosso físico dói. Uma cabeça, uma mão cortada, umas costas que dói, uma perna que dói. Aí, somente aí, que se lembramos de Ti, Senhor. Nos ajuda a melhorar isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, naquela hora que a conta está paga, a comida está na mesa, a família está com saúde, os filhos estão bem, o sorriso vem ao nosso rosto, o sol brilha no céu. Nos ajuda a lembrar que isso tudo foi possível porque o Senhor mostrou que com o Senhor mora a luz. Nos mostra, Senhor, nos lembra agradecer também pelo tempo bom, Senhor. Nos mostra que agradecer a Ti pelo que o Senhor já nos fez de bom também é agradável. Nos ajuda, Senhor, a lembrar. Tira, Senhor, o vício dos nossos corações e mentes de só orar, de só ler a Bíblia na hora do aperto, na hora do choro, na hora da geladeira vazia. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que o Senhor também nos ajudou quando ela estava cheia. O Senhor que nos permitiu que o aperto passasse. O Senhor que nos permitiu que aquela conta que estava vencida, logo depois a gente conseguiu pagar. Nos lembra, Senhor,
que o que vem depois da tempestade é a sua bonança. Nos lembra nosso Senhor Jesus, nos lembra como o Senhor lembrou um dia a Daniel, nos revela, Senhor, como um dia o Senhor revelou a Daniel, que não existe outro caminho, que não existe, Senhor Jesus, outra coisa melhor e maior do que reservar um tempo para Cristo Jesus. Senhor Jesus, nos ajuda a quando não estivermos aqui, Senhor, dentro da Tua casa, mas estivermos na nossa casa, por algum motivo que seja, nós lembremos, todos, lembremos que tem um culto das 7 igrejas da Ásia através do pastor eletrônico online e que nós coloquemos ele para assistir, Senhor. Tira, Senhor, o vício de quem pega o celular ao mesmo tempo que o culto está passando na TV. Tira esse vício, Senhor. Tira, Senhor Jesus, o vício de dormir com o celular atrás, do lado da cama, embaixo do travesseiro, e a Bíblia longe, e a Bíblia em outro cômodo. Traz, Senhor Jesus, a Bíblia para perto do nosso leito de sono, pois não é celular nenhum que vai trazer a luz, e sim a palavra de Deus que o Senhor deixou escrito aqui. Senhor Jesus, através da sua palavra, a palavra que o Senhor revelou a Daniel, a palavra que o Senhor revela ainda até hoje por tantos e tantos, que o Senhor permitiu e ainda está permitindo a cura da leucemia do meu filho, que o Senhor permitiu e ainda está permitindo o consolo do coração de uma mãe que não tem um filho, de um marido que não tem uma esposa, de uma esposa que já perdeu o marido, de um filho que já perdeu o pai, de uma filha que já perdeu a mãe, pois o Consolador sempre esteve mais perto de nós do que nós dele. O Consolador, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o Senhor sempre esteve mais perto de nós do que nós de você, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está a páginas da Bíblia, o Senhor está a oração, o Senhor está a um joelho que se dobra de distância de nós. Neste momento, olha, Senhor Jesus, como o Senhor está do nosso lado. Olha, Senhor Jesus, como está cheio de anjos aqui, tocando cada um que está aqui com esse joelho dobrado. Olha, Senhor Jesus, como tem anjos tocando nessa água que está sendo segurada por estas crianças, que será compartilhada, Senhor, com os seus filhos. Senhor Jesus, se mantenha ainda, Senhor, não desiste de nós, Senhor Jesus. Se mantenha mais perto de nós e nos ensina a se manter mais perto de Ti. Meu Deus, que o Senhor receba essa minha oração tão, Senhor Jesus, simples, pois nem orar eu sei, mas o Senhor é o que comanda o meu coração. O Senhor é o que comanda, Senhor Jesus, o sentimento. E quando o coração da gente fala em oração, o Senhor ouve. O Senhor arrebata essa oração, pois ela chegou até Ti, Senhor. A oração silenciosa de cada um aqui já chegou até Ti, Senhor. E o Senhor dará o que cada um aqui está pedindo agora, neste momento. O Senhor dará, porque o Senhor ensinou na palavra que Tua é a luz. E a oração é o caminho para a Sua luz, Senhor. Nos ensina. Não nos desiste de nós, Senhor. Permaneça próximo de nós, Senhor. É o que todos nós lhe pedimos e lhe bendizemos. Eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo. Oremos, nossos irmãos em Cristo. A oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Saulo e Paulo levantem o copo, apresenta o copo à presença de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação,
mas nos livra, Senhor, do mal, pois o teu reino, o poder e a glória, a luz da salvação eterna, desde hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Esta é a Efésio, e Jesus é quem dará a direção. Suas mensagens é muito poderosa, com mensageiro ditado. Sua mensagem é muito poderosa, com mensageiro ditado em ação. Ele entrou combatendo o pecado, o pensador, suas palavras não encerram. Os pregadores ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. Os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. E as almas que foram batizadas aos 26 de fevereiro de 84, o mensageiro, mostrando seu amor, veio pregar as palavras pelos matos. O mensageiro, mostrando seu amor, veio pregar as palavras pelos matos. A igreja tão bonita e tão tratada, que o mensageiro lhe chamou sua atenção. As suas flores tão bonita e tão zelada, que o mensageiro ficou cheio de emoção. As suas flores tão bonita e tão zelada, que o mensageiro ficou cheio de emoção. Que o mensageiro ficou cheio de emoção. Amém. Que Deus, Jesus e o Espírito Santo seja louvado em toda a nossa vida, na nossa entrada, na nossa saída. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tem feito, que cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.